primeira apresentação. Queria também saudar as pessoas que estão online, porque temos nossas apresentações em modelo híbrido. Obrigada. Eu vou falar antes. A protagonista desta apresentação é a Edith. Eu vou lhe introduzir e falar algumas coisas. Acho que sim, pode ser. Eu escrevi algumas coisas para tentar ser. Não. Bem, eu vou falar bem rápido. Okay. Boa tarde. Eu só queria corrigir uma coisa que se disse aqui sobre a Edith, mas acho que o problema dela, a Edith é mestre em Educação Ambiental e Sustentabilidade, mas acho que ela ainda não está habituada com o título. Então, trabalho, eu sou coautor, digamos assim, do trabalho, porque eu impulsionei a Edith para participar desta conferência. Mas, ok, vou desenvolver isto depois. Quero dizer, primeiro, que é uma grande satisfação dirigir-me a esta audiência, não é? Na qualidade de coautor, a Edith. No fundo, o que eu vou fazer é tentar rapidamente introduzir a Edith e o nosso trabalho, não é? Intitulado Práticas de Gestão de Resíduos Orgânicos na cidade de Maputo. Eu conheci a Edith no Instituto Superior Dom Bosco, onde fui convidado para oferecer um módulo sobre cultura e ambiente, no mestrado em Educação Ambiental e Sustentabilidade. Foi nesse contexto de sua formação que ela elegeu-me como supervisor. E eu achei interessante porque a Edith vem, como foi dito aqui, de uma formação em biologia, não é? E eu achei que poderia também aprender dela outras coisas. Eu, sendo antropólogo, poderia aprender da Edith como formada em biologia. E foi daí que nós começamos a trabalhar juntos. Então, o estudo que, no fundo, a Edith, que é protagonista dele, vai apresentar, nasce da preocupação crescente com os desafios ambientais que a cidade de Maputo enfrenta, não é? Particularmente no que se refere à gestão de resíduos orgânicos, que ela muito bem percebeu isso fazendo uma rápida revisão de literatura, não é? Que havia uma escassez de estudos que abordam a questão dos resíduos orgânicos, sobretudo com enfoque ligado à educação ambiental e sustentabilidade. Então, neste contexto de urbanização acelerada e de infraestruturas inadequadas, que práticas como das que ela vai falar, como a compostagem ou a vermicompostagem e outras soluções integradas, tornam-se fundamentais para promover uma economia circular, não é, urbana e contribuir para a sustentabilidade. Okay? Então, o trabalho da Edith, do meu ponto de vista, é fruto de uma pesquisa, não é? Que ela realizou no âmbito desse mestrado que eu já fiz referência e analisa o papel desempenhado por uma instituição particular, que é a Zero Waste MOS, que é uma iniciativa jovem, inovadora, que visa a transformação desses resíduos em recursos, aliado a um empreendedorismo, chamei aqui verde, educação ambiental e envolvimento comunitário. Então, é um estudo que descreve práticas, mas não se limita a isso. Interroga também os significados e procura, de uma certa forma, avaliar as percepções tanto dos, vamos lá dizer, dos colaboradores da Zero Waste MOS, quanto dos beneficiários desta iniciativa, indicando, por um lado, as limitações, não é? Mas também os desafios, e apontando caminhos possíveis para uma gestão de resíduos orgânicos mais inclusiva, participativa e sustentável. Então, nesse sentido, esta investigação, do meu ponto de vista, contribui não só para uma reflexão acadêmica, mas também para um debate sobre os desenhos das políticas públicas mais integradas e para o fortalecimento de iniciativas locais de impacto ambiental e social que nós consideramos positivo. Então, é nesse espírito de diálogo e de partilha que trazemos hoje os resultados
deste trabalho que a Edith realizou no âmbito do seu mestrado. E estamos certos de que nesta apresentação poderemos, não é, ter várias contribuições que irão enriquecer o debate nesta conferência e quiçá, explorar ou inspirar, melhor dito, novas formas de pensar e agir em prol da sustentabilidade urbana. Então, vou permitir que a Edith faça valer o seu trabalho. Boa tarde a todos aqui presentes. Me sinto honrada em participar deste evento e, desde já, vou dar continuidade àquilo que o professor Helder deu início em relação aos resultados da minha dissertação. Muita coisa já foi dito aqui, se calhar fazer um pequeno retoque aqui na introdução sobre esta questão da gestão de resíduos orgânicos. Como a literatura bem diz, existem vários estudos que abordam a questão dos resíduos sólidos, mas a questão dos resíduos orgânicos permanece pouco explorada. Daí surgiu essa necessidade de querer perceber como é que estes resíduos estão sendo tratados, como é que esta questão está sendo observada pelos conselhos municipais. Aqui na cidade de Maputo, notamos uma rápida urbanização, mas que esta urbanização verifica-se a ausência de sistemas integrados, desde a sua recolha até a disposição final. Então, no âmbito deste estudo, houve uma necessidade de perceber da organização, esta ONG, como é que ela tem feito esta questão da gestão de resíduos orgânicos. E o objetivo geral, como já foi dito também, é mesmo compreender estas práticas e significados que esta organização faz em relação à gestão de resíduos, aliada à educação ambiental e sustentabilidade urbana aqui na cidade. E em relação à justificativa deste estudo, a base foi mesmo a necessidade de compreender esta gestão, uma vez que notamos a lacuna em relação a esta categoria dos resíduos. Temos aqui principais conceitos que desenvolvemos ao longo do trabalho, a questão desta educação ambiental, que é um processo de transformação da consciência das pessoas ligada à sustentabilidade urbana, que esta sustentabilidade tem como objetivo equilibrar os 3 pilares: crescimento urbano, qualidade de vida e a preservação ambiental. A questão da gestão de resíduos orgânicos exige estas práticas sustentáveis, desde a recolha, a separação, bem como a reutilização. E nesta questão da gestão de resíduos orgânicos, nota-se aqui que é preciso que haja uma economia circular. Esta economia baseada na minimização dos desperdícios e maximizar o reaproveitamento destes recursos. E isto vai impactar a questão ambiental. Nas opções metodológicas do nosso trabalho, como foi dito antes, é um estudo de caso a uma empresa privada, numa abordagem qualitativa, e a pesquisa bibliográfica como chave não faltou, mas incidimos mais nas entrevistas. Tivemos lá o corpo diretivo da empresa, os colaboradores, os beneficiários das atividades desenvolvidas por esta empresa. Esta empresa é privada, sim, que foi fundada em 2019 com o objetivo de fornecer produtos biodegradáveis. Mas ao andar do tempo, foram notando que não estava a ser rentável, mas que a preocupação primordial era mesmo desenvolver uma estratégia capaz de gerir os resíduos orgânicos de forma sustentável e minimizando os danos ambientais. Então, neste âmbito, a empresa
tem lá subscritores que pagam uma renda mensal para que a empresa possa lá recolher os resíduos uma vez por semana. Então, neste decurso das opções metodológicas, fomos inquirindo também os beneficiários deste trabalho. Foram várias narrativas que tivemos ao longo do trabalho, como categorizamos em 3 grupos: os colaboradores da empresa, que também deixaram ficar o seu sentimento, que o desafio é maior. Recolhem-se os resíduos, mas há uma tarefa lá muito grande, que é sensibilizar os beneficiários a separar os resíduos, esta educação ambiental, porque afinal de contas, a educação ambiental existem várias vertentes, a formal e a não formal. Neste caso dos colaboradores da Zero Waste, ao longo das suas atividades, também tinham esta vertente de educar os seus beneficiários. Em relação aos beneficiários da empresa, foram mostrando a sua insatisfação em relação àquilo que é o trabalho dos conselhos municipais. Sabemos todos que no ato da compra de energia, a Credilec, sempre há uma taxa lá destinada ao lixo. Mas, no entanto, notamos que há esta lacuna, no entanto, que a recolha dos resíduos. Então, esta empresa Zero Waste surge para fechar a lacuna deixada pelo município. Como bem disse a representante da empresa, que no dia que o município decidir fazer seu trabalho, a empresa poderá deixar de existir. Então, nos beneficiários, nota-se aqui um desconforto, porque pagam ao dobro, pagam nos serviços municipais e ainda, por ver que o trabalho não está sendo desenvolvido corretamente, acabam recorrendo a esta empresa privada, subscrever-se nos seus pacotes, para que esta mesma empresa possa fazer esta recolha dos resíduos orgânicos. E a prática que é mais usada por esta empresa é a compostagem. Compostagem é um processo de decomposição controlada dos resíduos orgânicos. Nesta compostagem, esta empresa tem uma tarefa fundamental: instruir os seus clientes, os seus beneficiários, a fazer uma separação prévia, porque, na verdade, os resíduos orgânicos são produzidos em domicílios. Então, a separação deve acontecer lá nas casas, para que eles possam fazer corretamente o seu trabalho. E há uma inovação que esta empresa traz, que é a recolha porta a porta. Esta recolha porta a porta é uma grande inovação, porque o que temos acompanhado é os moradores, as pessoas recolheram os resíduos sem nenhuma separação prévia, depositam nos contentores, que pode levar lá tantos dias, e isso acaba proliferando moscas que são vetores de doença, e isso é um atentado à saúde. Aquele cheiro nauseabundo, por vezes os resíduos acabam bloqueando as vias de passagem. Então, esta recolha porta a porta foi uma inovação que conseguimos identificar durante o desenvolvimento do trabalho. Esta organização, Zero Waste, tem um lado positivo, que é a parte da educação ambiental. Está preocupada em educar, em transformar as atitudes ecológicas das pessoas. Tenho aqui este pôster que fala do lixo como um tesouro. No âmbito das suas campanhas de sensibilização, eles vão dizendo às comunidades que o lixo é um tesouro, e isto transforma as mentalidades. Deixar de dizer que lixo é lixo, mas sim considerar lixo como um tesouro, porque este lixo orgânico é transformado em adubo natural. A compostagem transforma o lixo orgânico em adubo natural. Este adubo que é usado para fertilização dos solos, e isso é bom para a produtividade agrícola. E esta consciencialização também recorda a economia circular. Esta economia circular, que nada se perde, mas sim precisamos de fazer uma reutilização, uma reciclagem.
E trago aqui alguns materiais que vão espalhando nas suas campanhas o que é orgânico, o que devemos levar para a compostagem, os restos de comida, que é o que mais produzimos nas nossas casas, as podas das árvores, a relva, tudo isso, ao invés de ser levado para as lixeiras, então podemos reduzir a quantidade dos resíduos levados para as lixeiras, transformando em adubo natural. E o trabalho da Zero Waste traz, sim, impactos a nível ambiental, esta redução da poluição, esta valorização dos resíduos também garante a diminuição dos próprios resíduos nas lixeiras, como nós temos aqui na nossa cidade, lixeira a céu aberto é mais frequente. Então, quando se subtrai os orgânicos para a compostagem, é uma forma de reduzir a quantidade desses resíduos nas lixeiras. Também tem esta componente socioeducacional, esta sensibilização comunitária que vão promovendo durante as campanhas. E no âmbito econômico, há um ganho, sim, esta geração de adubo natural, que já havia falado, e cria oportunidade de empregos, porque para se fazer esta recolha, esta compostagem, há uma mão de obra lá necessária para realizar esta atividade. E esta empresa enfrenta desafios, temos aqui alguns, como, por exemplo, a falta de políticas integradas. Nota-se aqui a ausência de políticas claras para este efeito. Não só a insuficiência de recursos financeiros, aliado à falta de apoio governamental. Estas empresas são privadas, mas precisam muito do apoio governamental para que possam expandir as suas atividades, não só no contexto urbano, mesmo no contexto rural, precisam de expandir a sua prática, mas quando nota-se aqui uma insuficiência de apoio governamental, ficam com menos espaço para a expansão da sua atividade. Tem esta outra questão de baixa adesão da população. Há uma fraca adesão da população no que diz respeito às práticas de gestão de resíduos orgânicos, por vários motivos. As pessoas são sensibilizadas, sim, mas quando há déficit de infraestruturas, é difícil cumprir ou é difícil efetivar na totalidade aquilo que são as instruções. As pessoas são informadas, temos que separar o lixo, temos que compostar, mas se os conselhos municipais não criam estruturas necessárias, bem indicadas, deposite aqui o lixo orgânico, deposite aqui os plásticos, as pessoas vão fazendo o que bem entenderem, porque há falta de infraestruturas para poder efetivar-se esta questão da educação ambiental. Outra causa está ligada a questões culturais, a hábitos culturais. Existiu aquele hábito de incineração do lixo, mas a partir do momento que a educação ambiental surge para transformar, para dar um novo paradigma a novas atitudes, ainda há uma resistência de algumas pessoas em deixar aquilo que já vinham praticando. Por isso mesmo que a educação ambiental é convocada aqui como um instrumento essencial para disseminar aqueles valores, para capacitar, para informar. As pessoas precisam de ser ditas as coisas no seu contexto, para melhor percepção, perceber as causas, as consequências, se calhar, aí pode haver mais adesão por parte da população. Nota-se também uma fraca articulação entre o setor público e privado. Esta organização é privada, mas precisa, sim, de um acompanhamento do setor público para ter mais credibilidade. E o setor público é o setor que cria lá as normas, a fiscalização. Como falava a representante da empresa, as taxas de licenciamento são muito elevadas. Enquanto é uma empresa que abraça esta causa de desenvolver práticas, de gerir melhor os resíduos orgânicos,
que é uma lacuna deixada pelo próprio governo. Então, há uma necessidade destas empresas serem bonificadas, serem acompanhadas, posso assim dizer. Chegado a este ponto, apresento aqui as nossas considerações finais. Primeiro, dizer que esta compostagem, como foi a prática-chave identificada na Zero Waste, configura-se como uma solução viável e sustentável para gerir os resíduos urbanos aqui na cidade de Maputo. É uma prática de baixo custo, acessível, e esta Zero Waste, como uma ONG, configura-se como um modelo que promove a economia circular aqui em Maputo, mas que também pode ser expandido para outras regiões que enfrentam desafios semelhantes. A questão da educação ambiental como um pilar transformador, a educação ambiental deve ser vista como alicerce para que possamos superar esta questão da poluição ambiental que temos registrado na nossa cidade. E há uma urgência também de rever as políticas públicas e integrar todos os atores sociais para que, em conjunto, possamos resolver esta questão da gestão dos resíduos orgânicos na cidade de Maputo. E pela atenção dispensada por todos aqui presentes, o nosso muito obrigada. Muito obrigada, doutora Edith, por esta apresentação. Vamos agora passar a ouvir sobre a accountability vertical nos portais eletrônicos dos governos municipais em Moçambique pós-Covid-19, lições aprendidas e desafios persistentes. E quem vai fazer a apresentação agora é o Antônio Baissi Toy Júnior. Por favor. E vou pedir para sermos breves, que é para podermos ter um pouco mais de tempo para o debate. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para apresentar, como foi dito, o nosso tema sobre a accountability vertical nos portais eletrônicos dos governos municipais após um contexto de Covid-19. Queremos perceber com este estudo quais são as lições que foram aprendidas e os desafios que ainda existem, pois o contexto de Covid-19 obrigou com que a realidade fosse alterada. E disto colocava-se em risco vários fatores do desenvolvimento, assim como fatores da própria democracia. Uma delas, das questões que colocava-se em risco era a accountability, ou seja, a prestação de contas, ou a responsabilização, entre as palavras. Dentro do contexto da pandemia de Covid-19, lançamos um estudo, e esse estudo foi lançado em 2021. E o mesmo foi publicado por uma revista internacional em 2022. E a realidade encontrada é que os governos municipais pouco fazem uso das novas tecnologias para darem continuidade à prestação de contas, num contexto em que registrava-se uma certa privação relativa das instituições públicas para as pessoas aderirem às contas e exigirem as contas. O que está sendo feito com o nosso dinheiro, o dinheiro que se recolhe em diferentes contextos. Disto, após essa constatação, a pandemia do Covid-19 já teria sido ultrapassada. Neste contexto, queremos aprender se viu-se alguma coisa de aprendizado ou existem alguns desafios que ainda são persistentes. Dentro deste contexto, a pandemia do Covid-19 mostrou a importância da necessidade de uma governação digital ou governação eletrônica, no caso, para os portais eletrônicos. Bom, nós temos a ênfase ao olhar dos municípios da primeira pesquisa e não rejeitamos a opção de observar os novos municípios que aderiram a esta abordagem de governação eletrônica. Uma governação segura que em qualquer contexto pode revelar-se importante para a continuação da democracia, assim como a prestação de informação e prestação de serviços públicos. Estamos a falar muito da accountability. O que seria? A accountability segrega-se em diferentes aspectos, mas o que nós viemos tratar aqui é o accountability político ou a accountability democrática, aquele que lida com a questão de gestão de fundos públicos, coisa pública. E esta accountability segrega-se em duas vertentes, a answerability ou a enforcement. A answerability seria a capacidade do eleitor, aquele que elege alguém, exigir as contas. E o enforcement seria a capacidade daquele que elegeu alguém
punir aquele que foi eleito. Então, neste sentido, diríamos que a accountability política seria um contexto em que o eleitor exige contas do eleitor e, por sua vez, eles têm a capacidade de poder punir o que foi eleito. É um contexto que ocorre dentro dos municípios. Neste caso, há uma necessidade de retermos este aspecto. E, por outro lado, há uma necessidade de percebermos que existem algumas dimensões dentro da contabilidade ou da prestação de contas. Podemos assim usar este conceito por questões linguísticas. Da prestação de contas existem diferentes ramificações. A primeira seria a vertical, aquela que diz respeito ao eleitor e ao eleito, em que é uma situação muito mais vertical, em que a responsabilização ocorre a partir das próprias eleições. Isto demanda mais tempo e, por vezes, tem que se esperar até o quinquênio para se responsabilizar os líderes eleitos. E, por outro lado, temos uma vertente de prestação de contas mais social, que geralmente é liderado por organizações da sociedade civil. Temos agora a intervenção das organizações da sociedade civil, algumas que até podem ter algum financiamento do próprio Estado. E, por fim, temos a contabilidade horizontal, que caracteriza-se pela existência de agências estatais que têm o poder de poder pressionar ou até fazer ações de impeachment contra aquele que governa em caso de violação das suas funções ou em desvios de fundo. Bom, por outro lado, nós estamos a dizer que conversamos dentro do contexto do governo eletrônico. O que seria o governo eletrônico? Muito simples. O governo eletrônico seria o uso das tecnologias digitais para poder informar e prestar informações e prestar serviços públicos ao eleitor. Não só, mas é uma vertente que permite a responsabilização daquele que foi eleito. Num contexto em que existem diferentes pandemias e desafios, o governo eletrônico mostra as suas vantagens ao mostrar-se eficiente para a prestação de informação e prestação de serviços públicos. Há uma particularidade que ocorre dentro do governo eletrônico, é que ele subdivide-se em 3 etapas. A primeira é que diz respeito ao governo para com os cidadãos. E por outra vertente temos a government to business, a relação do governo com as empresas. E também, por último, temos a perspectiva de governo para com o governo. Ou seja, seria o governo contra os seus departamentos e outras mais unidades descentralizadas de governação. Moçambique optou por aderir a esta abordagem de governação eletrônica e mapeou-se no sentido de ter um quadro legal e institucional que fertilizasse um contexto que diríamos adequado para uma governação eletrônica. Não se decepcione mais à frente, porque a existência de um contexto legal não é necessariamente o sucesso de uma governação eletrônica. Bom, Moçambique, motivado por fatores externos, no caso instituições internacionais, ou caso de FMI, Banco Mundial, sentiu-se atraído em aderir a este modelo de governação. Tanto que as próprias leis ou a estratégia de governação eletrônica em si já fazia muita referência à questão do envolvimento do ator internacional, uma questão de suas vantagens. Daí que os primeiros aplicativos ou mecanismos de governação eletrônica que dava-se disso estavam mais virados para a questão de finanças públicas, questões que permitissem que o Estado ou o governo tivesse, de alguma forma, um meio de fazer a recolha de fundos públicos. Conforme podemos ver, temos a questão do SISTAF, temos a questão de baú. Então, esta abordagem que apresenta-se de governação eletrônica em Moçambique tem suas consequências, obviamente. Uma das consequências é que Moçambique encontra-se abaixo do ranking internacional sobre a perspectiva de governação eletrônica ou a responsabilização daquelas pessoas que nós elegemos a partir de mecanismos eletrônicos. Uma outra vertente é que, mesmo no contexto regional, Moçambique ainda apresenta-se um pouco mais para baixo em comparação a outros países da região. Uma característica particular dos nossos portais ou da nossa governação eletrônica em Moçambique é que os portais em si são caracteristicamente desatualizados. Não temos lá informação atualizada e algumas vezes os portais não funcionam. A razão disso é que no primeiro estudo, e o que nós temos presenciado agora, é que em 2022, quando ainda tínhamos 53 autarquias, tínhamos somente 9 municípios ou 9 governos municipais com portais eletrônicos operacionais, num contexto de 53. É um número, digamos, questionável. Mas
Passado a isso, tivemos com o tempo de 2022 a aprovação de uma outra lei que instituía mais municípios. E a esperança era de que, possivelmente, tivéssemos mais municípios que adotassem o governo eletrônico. E disto, verificamos que passamos de 9 para somente 13. Ainda é um número insignificante e instável comparado ao desenvolvimento e aquilo que a pandemia do Covid-19 mostrou sobre a importância de uma governação eletrônica, uma governação segura, que não só por ser segura, mas também poupa o tempo e poupa gastos. Verificamos uma particularidade aqui. De 2022, onde tínhamos 9 autarquias, percebe-se que na transição para a nova abordagem que nós passamos a verificar, somente 4 governos municipais é que mantêm ainda os seus portais operacionais. Os outros, no caso, a princípio do número 5 até 9, Beira até Ribaue, os seus domínios desapareceram ou não são mais acessíveis. E por outro lado, Dundo é um desses portais que em algum momento teve o seu acesso impossível no contexto do primeiro trimestre de 2025. Há essa característica genuína dos governos eletrônicos de serem instáveis. Percebe-se que dentro desta tabela ainda temos o governo eletrônico, o portal eletrônico do município de Marraquém, um dos municípios que foi, na verdade, agora criado em 2022, e que no primeiro trimestre da nossa análise do ano corrente tinha o seu portal devidamente operacional, mas do momento já não está operacional, sustentando-se mais uma vez essa ideia de instabilidade desses governos. Bom, o primeiro índice que nós verificamos, os indicadores da nossa pesquisa, submete-se à ideia de transparência. Para alguém prestar conta tem que ser transparente. Se alguém recebeu dinheiro público, o princípio de responsabilização demanda que ele seja em si aberto e transparente. O que nós verificamos nos municípios da primeira pesquisa, no caso, os municípios da primeira pesquisa que temos que ter em nota é Maputo, Dundo, Milange e Ilha de Moçambique. Percebemos que os municípios de Dundo e Milange e Maputo são desatualizados, onde o município de Maputo é o mais desatualizado de todos. E ainda mais passa a ideia de que o governante cessante, no caso o Enias Comis, ainda é o governante de hoje. Nada está atualizado dentro deste portal eletrônico. E, por outro lado, percebemos uma certa, digamos, inércia na questão do portal de Ilha de Moçambique, onde as notícias continuam se apresentando-se de forma ligeira, como apresentava-se antes, e o status quo que verificamos em 2022 ainda mantém-se até os dias de hoje. E, por outro lado, o caso de Milange, do portal de Milange, já é um pouco diferente. Existe um meio para fazer downloads dos documentos, o que antes não se apresentava, e não só, existe uma espécie de aculturação de desenvolver o hábito de publicar os atos públicos que poderão ser concretizados ao longo do tempo. Neste caso, nós percebemos que os municípios da primeira pesquisa, no caso Maputo, Dundo, Milange, de forma geral, eles têm uma baixa aderência aos indicadores mais altos de prestação de contas ou de responsabilização. Salve-se o exemplo de Dundo, que Dundo tem um evento um pouco especial, tem o apoio técnico e financeiro da GIZ, e neste sentido, a partir da abordagem do SMV, ou Secretaria Municipal Virtual, acaba prestando contas. Tanto que, ao entrar no site, é possível perceber quantos 1000 meticais o município conseguiu recolher de 2023 até 2024 e qual é o uso que foi dado a este valor. Então, há uma certa melhoria. Mas por que Dundo seria melhor? Porque tem o financiamento técnico e financiamento técnico e o apoio dos técnicos de GZ, passa a redundância. Em relação aos indicadores de participação e interação, que é muito importante, porque depois de prestar contas, possivelmente, os munícipes podem ter dúvidas sobre as contas, como é que as contas estão a ser tramitadas. Percebe-se que há um desenvolvimento de forma genérica, ao se usar plataformas como Facebook e WhatsApp para intermediações mais rápidas. Mas isso, conforme iremos ver mais avante, não garante comunicação. É simplesmente os portais que estão lá. Agora, passado para os novos municípios da pesquisa, os municípios que não existiam antes da nossa pesquisa, temos 2 casos constatantes. O primeiro é que o caso de Chimoio, Pemba e Marraquém
são municípios que, a princípio, seus portais eletrônicos apresentam uma característica dos municípios da primeira pesquisa, sem atualização de informações de contas públicas ou mesmo de notícias de forma frequente. Enquanto isso, a realidade dos novos municípios, Vilanculo, Jatequicico, esses municípios apresentam aquela particularidade do município de Dondo, porque detém o apoio financeiro e técnico da GZ. E, neste sentido, eles apresentam uma abordagem mais flexível de questão de transparência. Mas, com isso, não quero dizer que os municípios são tão perfeitos, porque existem até alguns indicadores que nós apresentamos na nossa pesquisa, em que municípios da primeira pesquisa que não têm nenhum apoio financeiro e técnico, por exemplo, da própria GZ, apresentam indicadores mais flexíveis. Mas a particularidade dos municípios, por exemplo, de Vilanculo, Monapo e Quicico, apresentam vídeos explicativos sobre as contas públicas, sobre questões de impostos e taxas. Mas o ponto negativo é que esses vídeos não falam exatamente do que é feito com o valor que é recolhido e o valor que o município em si recebe, mas fala da importância de se recolher dinheiro. Então, aí ainda não corremos para a questão da própria boa democracia. E relacionado a isso, percebemos que os municípios de Vilanculo, Monapo e Quicico, apesar de apresentar aba de acesso às contas públicas, como apresenta-se o caso de Nhamatanda e Quamba, que facilitam, de certa forma, o acesso às contas públicas, que é uma das ferramentas mais importantes do acesso à digitalização e ter a informação de forma mais rápida ou flexível. Apesar de apresentarem, para estes casos de Vilanculo e Monapo e Quicico, uma aba específica onde teríamos lá o acesso às contas públicas, percebemos que esses municípios em si têm a característica de uma democracia de gestão da coisa pública do que da própria, digamos, a democracia social, na qual os líderes políticos seriam, assim, dessa forma, responsabilizados pelas suas ações. E disto, percebe-se que o aprendizado que bebeu-se a primeira experiência, no contexto, pelo menos, dos municípios que têm o apoio do GZ e são mais desenvolvidos, acaba deteriorando-se ao longo do processo. Porque a prática de prestação de contas que nós verificamos acaba sendo esquecida, principalmente nessa legislatura que iniciou agora nos novos governantes dos municípios, há existência de um certo atraso sobre a prestação de contas, ou em alguns casos não há nenhuma prestação de contas. Bom, chegado a este nível de indicadores de interação, nós verificamos, conforme dizia no início, que apesar de existir mecanismos de debate como o Facebook ou WhatsApp, em si não garantem a resposta às inquietações, fazendo com que para os munícipes, quer passar a expressão, os munícipes, para terem apreciação das contas públicas, ainda devem gastar um pouco do valor que têm e o tempo também, que seria, de certa forma, ultrapassado em caso de uma governação eletrônica mais efetiva. Temos um exemplo claro de uma página do município, que está ali destacado, onde um munícipe pergunta se seria possível, de alguma forma, ou exigia-se com que o munícipe pagasse por ser um vendedor informal. Isto foi publicado já no mês de fevereiro e até hoje podem acessar a este site deste governo municipal e vão ver que até hoje não há resposta, para dizer que a existência destes mecanismos em si, podem ser múltiplos mecanismos de governação eletrônica, em si não garantem a responsabilização ou até mesmo a questão de interação e de oferta dos serviços públicos. Existem casos um pouco mais agravantes, como o caso de Quamba, Metangula e Nhamatanda, em que os portais, os links disponibilizados lá nos portais, não é possível a partir deles acessar, por exemplo, o Facebook. Por causa de Nhamatanda, aquele logo que colocaram de Facebook, ao clicar, não é possível ir para o Facebook, dando a entender que a partir daquele meio não tem um meio, digamos, flexível para acessar, exigindo com que o munícipe acesse ao Facebook para a interação a partir de outros mecanismos, e não isto. Bom, quero acreditar que foi um pouco breve. Respondo à sua inquietação, Solange. Tá, muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Antônio, pela apresentação. Fiquei emocionada porque já estive em vários desses municípios que citou aqui e conheço muito bem a situação dos municípios. Bom, agora vamos ter a nossa última apresentação.
Vou chamar o Dr. Wilson Armando, que vai nos apresentar o tema Trabalhar onde? Juventude, exclusão laboral e o legado inacabado da independência em Moçambique. E vou fazer novamente o pedido para sermos breves. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou mesmo tentar ser o mais breve possível, embora a dinâmica não permita tanto. E é um prazer estar aqui convosco para poder partilhar convosco e, se calhar, lançar algumas perguntas que, de certa forma, provocativas para os próximos debates. Eu proponho-me a falar sobre o tema Trabalhar aonde? Juventude, exclusão laboral e o legado inacabado da independência. Em si, de acordo com o tema, é possível perceber que, se calhar, existem alguns pressupostos que estejam por detrás mesmo do tema. Se calhar, tenho aqui algumas imagens que eu gostaria de mostrar, que se calhar podem ajudar um bocadinho a ver a partir de onde nós podemos ver a base do nosso tema. Essas são imagens coletadas em períodos eleitorais diferentes. Estamos a falar de 2019, 2023 e 2024. E o que todas essas imagens têm em comum são emprego para jovens e emprego para jovens, em diferentes sites. Daí a pergunta, 50 anos de independência, ainda continuamos a usar o discurso sobre criação de oportunidades para os nossos jovens. E, para isso, a nossa pesquisa propõe-se analisar um bocadinho a situação da juventude e tentarmos perceber se, efetivamente, esses discursos em algum momento se traduzem em realidade ou se demos algum passo significativo neste processo de construção da nossa nação em 1975 que nós queríamos e ver até que ponto ou quais são as trajetórias que essa juventude tem enfrentado neste processo de construção da nação. Bom, embora tenhamos registrado alguns avanços em algumas áreas em Moçambique, é sempre, ou pelo menos todos nós sabemos, que as taxas de desemprego em Moçambique têm se revelado muito altas e muitas das vezes têm colocado a juventude em situações de aceitar empregos precários que muitas das vezes não apresentam condições adequadas para algum colaborador ou condições de proteção social adequadas. E a minha apresentação vai se basear nesses 8 aspectos que não vou entrar agora em detalhes, mas primeiro, se calhar seria interessante perceber um bocadinho o que é que nós tomamos por juventude. Bom, o conceito de juventude é aqui apresentado em 2 vertentes. Temos uma vertente sociológica ou social, que é apresentada pela antropóloga Alcina Onwana, segundo a qual é uma categoria que se encontra entre a infância e a fase adulta. E depois também temos uma outra definição, um outro entendimento sobre o que é juventude, que é com base na estratégia de implementação da política da juventude, neste caso do governo de Moçambique, que toma a juventude numa perspectiva mais cronológica, o que significa é juventude todo aquele, ou é jovem todo aquele que se encontra entre os 18 aos 35 anos de idade. E por isso nós tomamos esta definição como a nossa base de reflexão, o que significa que o que nós formos a chamar de jovens de agora em diante, nós queremos nos referir exatamente nessa questão da faixa etária. Quando Moçambique ficou independente, em 1975, teve-se um imaginário comum. Que tipo de país nós queremos desenvolver, que tipo de país nós queremos, e havia um sonho provável sobre o tipo de país baseado, por exemplo, na equidade e justiça social. E a isso, a juventude foi colocada no centro deste projeto de construção do nosso país depois da independência. Bom, ao longo do tempo, algumas políticas ou estratégias foram implementadas com vista a colocar a juventude neste centro de desenvolvimento ou nesta agência do processo de desenvolvimento do nosso país, algumas das quais nós aqui apresentamos: o PARPA, Plano de Ação para a Redução da Pobreza Absoluta. Temos 2, porque já existiu um: o PARP, Política de Emprego, Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Aqui nós nos baseamos na estratégia
Nacional de Desenvolvimento 2013-2035 e que foi mais tarde atualizada para a Estratégia 2024-2044 e, finalmente, a Política Nacional da Juventude. Essas políticas todas, eu não vou entrar muito em detalhes sobre o que é que cada uma fez ou de que forma tem ajudado neste processo de integração ou de acomodação da juventude no centro do desenvolvimento da nossa nação, mas, se calhar, sublinhar um aspecto que é importante é que todas elas reconhecem o papel central que a juventude tem neste processo de desenvolvimento do nosso país. Então, nós temos aqui a nossa política da juventude, que veio no final a servir de uma cereja ou complementar este leque de instrumentos legais ou estratégias que foram sendo definidas e implementadas com vista mesmo a integrar ou a colocar a juventude no centro do debate e reconhecer que, através dessa juventude, era possível, de alguma forma, nós termos um país ou aquele país que nós queremos. Bom, nós temos também vamos fazer uma avaliação um bocadinho mais de perto sobre a situação de emprego em Moçambique. De acordo com o inquérito demográfico e de saúde do Instituto Nacional de Saúde, neste caso do ano 2022 e 2023, o último que tivemos acesso, Moçambique é um dos países que tem a população jovem em crescimento constante e, de certa forma, também as taxas de desemprego têm se mostrado cada vez mais elevadas. E, por causa disso, como eu fiz referência bem no início, os jovens são obrigados a aceitar certas propostas de trabalho que não reúnem o mínimo requisito possível para que os jovens tenham mais ou menos este trabalho. E esta visão é, de certa forma, secundada pelos autores que realizaram também um estudo de 2017 a 2019, um deles foi um painelista, por acaso, o Ricardo Santos, um estudo sobre a transição da escola para o mercado de trabalho, especificamente para jovens formados no ensino técnico profissional e superior em Moçambique. E também tem um outro aspecto que nós faz sentido fazermos referência, é o fato de Moçambique ser um país altamente informal, como diz o Banco de Moçambique nos seus estudos. Moçambique é um país altamente informal e, por conta disso, nós temos as dificuldades que temos ou temos o mercado de trabalho com as configurações que nos apresenta. E, em termos estatísticos, nós temos, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, as taxas de desemprego muito elevadas, como se pode ver, 18,5 é a taxa nacional de desemprego e com algumas zonas mais acentuadas, como o caso da cidade de Maputo, com 36,5%, e seguida da província de Maputo e, finalmente, a cidade de Inhambane, ou província de Inhambane, com uma taxa de 19,3%. Essas taxas nós destacamos porque estão um bocadinho acima da média, que é de 18,5%. E o mesmo é constatado no inquérito sobre orçamento familiar, também realizado pelo Instituto Nacional de Estatística e estudos do Fundo das Nações Unidas para a População, a UNFPA neste caso, sobre a situação da juventude, também mostra, ou pelo menos secunda, esses dados e essas informações. Dito isso, como é que está a nossa juventude, então, atualmente? Como é que se configuram essas dinâmicas de exclusão? Como é que se configuram essas dificuldades que os jovens têm e como é que tem sido a relação entre o Estado e a juventude desde a independência. Para isso, nós começamos com uma reflexão de um estudo realizado em 2004 por um dos pesquisadores associados do IES, o Adriano Biza, fez um estudo sobre as associações juvenis, Estado e política, procurando perceber qual era o papel que era reservado à juventude desde a época da independência até 2004. E, segundo os resultados desse estudo, constatou-se que, no início, a juventude ela foi considerada no projeto político da Frelimo, porque, na altura, era o Partido do Estado. Então, por conta disso, a juventude foi considerado um aspecto, ou pelo menos alguma classe com alguma relevância neste processo de construção do país. No entanto, o tipo de relação que existia ou que foi criada com o passar do tempo era uma relação que o professor Achille Mbembe, que aqui temos o prazer de ter, chamou de uma relação patriarcal, no sentido de o Estado se configura como pai e o filho
se configura, os jovens neste caso configuram-se como filhos, e por conta disso haveria uma relação de dependência em que o jovem ou o filho tem o dever moral de obedecer ao seu pai. E por conta disto, mesmo por causa desta relação patriarcal que se faz sentir desde o período da independência, nós encontramos uma juventude mais colocada como beneficiários no processo de construção do país, uma juventude que é tomada como beneficiária das políticas públicas e não aquela juventude que teria um papel ativo neste processo de construção do país que se sonhou em 1975. E uma fórmula também foi construída: a juventude é o futuro do país, é a seiva da nação. É ali onde nós vamos buscar a mão de obra futura para o país. Só que esta fórmula, ainda na visão do BISA, ela adia, de certa forma, o papel relevante que a juventude tem em relação ao presente. O jovem é sempre tomado como um futuro e não necessariamente como um agora. Então, nesta fase em que vocês estão como jovens, o vosso papel é aprender e terão uma oportunidade no futuro para poderem fazer alguma coisa, para poderem assumir as pastas do Estado ou pelo menos terem este papel ativo no processo de construção do nosso país. E por conta disso, por conta desta relação e por conta deste processo de, prontos, a juventude agora não pode, entretanto, nas histórias ou nas lógicas que nós aqui encontramos, eram exaltados, havia uma retórica de exaltação dos jovens da época da luta de libertação nacional, que foram bravos, que foram o garante, que garantiram, de certa forma, a independência, mas este papel é atualmente relegado à juventude atual. Portanto, o espaço da juventude ainda vai se realizar, mas esse momento não é agora. Portanto, o melhor jovem é aquele que pode, digamos, obedecer, acompanhar e ver com os mais velhos como é que eles fazem. E voltando ainda àquele discurso inicial, vamos criar postos de trabalho, a juventude é nossa agenda, os jovens são importantes, são a mão de obra, a seiva da nação e tudo mais. Nós percebemos, ou um dos objetivos da pesquisa era mesmo ver de que forma é que essa juventude era efetivamente colocada neste processo. Ainda nós encontramos um estudo de uma antropóloga bastante conhecida, a Alcinda Onwana, em seu escrito sobre os tempos da juventude, e ainda faz referência que em África os jovens enfrentam dificuldades tanto a nível da educação, não têm uma educação de qualidade, e também não têm dificuldades, para se integrarem no mercado de trabalho. E esta situação que os jovens enfrentam, coloca-os num estado limiar de nem aqui nem ali. O que significa? Os jovens atuais, por não poderem conseguir ter aquilo que era esperado de uma pessoa crescida, não são crianças que precisam de cuidados, mas também não são suficientemente maduros para serem considerados adultos. Então, esses jovens se encontram num estado de suspensão constante, ao que ela chama de waithood, um estado de espera constante que não sabe até quando vai chegar essa tal vez que a juventude efetivamente tomará as rédeas do futuro deste país. E prontos, depois disso nós tentamos fazer um exercício para ver até que ponto os discursos sobre a inclusão da juventude na máquina governativa, assim como neste projeto de desenvolvimento do país, têm se traduzido em prática. Por quê? O que é que nós fizemos? Nós então fizemos um trabalho de verificação. Nós realizamos algumas pesquisas de 2 governos em específico. O último governo do presidente Filipe Nyusi, nós verificamos as idades da máquina governativa, especificamente do primeiro-ministro, dos ministros, secretários do Estado, tanto setoriais quanto provinciais, e também dos governadores provinciais. E neste exercício que nós fizemos, o que procurávamos ver é quais eram as idades dos primeiros governos constituídos nesses mandatos, o mandato de 2020 e o mandato de 2025. E nós ficamos surpresos. Pronto, nós conseguimos alcançar 68 idades, neste caso conseguimos encontrar a idade de 68 membros do governo, e ficamos surpresos ao perceber, fizemos uma estatística básica para poder perceber que a idade média dos governantes dos 2 mandatos é de aproximadamente 52 anos.
o que está muito distante da visão cronológica que nós apresentamos da juventude, o que significa que nós não temos jovens, entre aspas, na governação, ou pelo menos na estrutura governativa do nosso Estado. E ainda podemos ver, como podem ver aqui, desses 68 que nós conseguimos captar as suas idades, apenas 2 é que estão na faixa etária que, segundo a estratégia nacional, são considerados jovens, né? O que significa aproximadamente 3% dos constituintes do governo, dos 2 mandatos, apenas 3% é que são jovens e o resto, como podem ver, estão numa faixa etária diferente daquela que se prega ser a prioridade para a construção da nação. E dessa forma, nós podemos perceber que nem tanto o discurso se traduz em prática entre a inclusão e a exclusão. Os jovens continuam ainda a enfrentar esse desafio de exclusão, tanto na máquina governativa quanto em outros aspectos que depois passarei ainda a falar. Fizemos ainda um exercício de aplicar um inquérito para estudantes graduados entre 2022 a 2024 do ensino técnico profissional e do ensino superior, tanto públicas quanto privadas, para poder perceber o que é que tem feito atualmente, ou seja, qual é a sua situação de emprego. Prontos, como nós podemos ver, 44% desses que nós conseguimos inquirir estão empregados. A princípio parecem números animadores, mas, como se pode ver também, quase a maior parte, mais de 50%, ainda não estão numa situação de emprego, o que quer dizer que ou estão em situação de empregos precários, ou atividades informais, ou mesmo estão desempregados. E em algumas conversas com alguns desses inquiridos, fizeram referência que, olha, como graduei e não tenho nada a fazer, então sou um agente de empresa, faço vendas de peças, faço importações, por exemplo, na China, e outros mesmo são nhonguistas. Isso para dizer o quê? Não sei se o projeto definido no âmbito da independência ainda foi alcançado ou não. E também procuramos saber, desses 44%, como é que eles conseguiram o seu primeiro trabalho depois da sua graduação. E nós ficamos surpresos ao perceber que uma boa parte, 33% deles, conseguiram através de recomendação de terceiros, o que significa não foi por meio de concursos públicos abertos ou aqueles canais que são mais acessíveis para todos. E que tal? Como é que ficam aqueles cujas redes de contactos não são tão valiosas quanto a minha? Se calhar enfrentam maiores dificuldades para poderem ter esta acessibilidade ou acesso a estas oportunidades tanto quanto os outros. E também procuramos saber com esses jovens quanto tempo levaram para conseguir o seu primeiro trabalho depois da graduação. Aqui não vou levar muito tempo. Nós temos acima da metade dos jovens que levaram mais de 6 meses para conseguir o seu primeiro trabalho. E notem que aqui nós temos a mesma lógica tanto para os estudantes formados nas áreas de ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas, quanto as ciências econômicas, que são tomadas como áreas, pontas de lança, né? Áreas que as pessoas normalmente não enfrentam dificuldades para a integração, mas os dados nos mostram que esses também enfrentam ainda mais dificuldades para poderem conseguir o seu primeiro trabalho. Em seguida, procuramos saber se os jovens trabalham nas áreas em que se formaram ou não. Aqui, efetivamente, nos magoamos, porque nós tivemos uma pequena percentagem de jovens que conseguiu se inserir na área em que se formou. Se por exemplo, eu vou me formar numa área X, o mínimo é que se calhar a pessoa saiba que vai trabalhar nessa área. Mas esses dados nos mostraram claramente que não é exatamente isso que aconteceu. E pior ainda, além da área das STEM, nesse caso das ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas, nós temos as áreas de saúde, com uma percentagem muito reduzida de profissionais ou de pessoas formadas nas áreas de saúde que eram tomadas como formou, trabalhou, a terem mais dificuldades de se integrarem nas mesmas áreas em que se formaram. Prontos. Nesta perspectiva, e ainda de acordo com a Alcina Onguana, esses jovens que estão nesse estado de waithood, nesse estado de suspensão constante, eles não ficam de braços cruzados, eles tentam fazer alguma coisa para poderem ganhar a vida. E por isso, no nosso questionário, também procuramos saber o que é que tem feito para poderem se integrar no mercado de trabalho, quais são as estratégias que têm adotado. Pronto, nós podemos ver uns
preferem melhorar ou atualizar os seus CVs, outros preferem fazer formações online para maximizar as suas chances de se empregar ou aumentar a sua empregabilidade, e outros preferem entrar em negócios informais como esses que eu fiz referência, tudo com vista a ganhar a vida. E dito isto, o que é que nós podemos dizer em relação ao nosso tema e em relação... Nós tentamos, de certa forma, encaixar o nosso tema com o tema da conferência. 50 anos de independência. O que é que nós podemos dizer em relação a essa questão de inclusão ou exclusão da nossa juventude, em relação ao legado que nós tínhamos inicialmente definido? Pronto, a pesquisa ainda nos mostra que a juventude continua ainda nesse estado de waithood, nesse estado de suspensão em relação àquilo que desejavam ou que desejam e aquilo que efetivamente tem. Então, as promessas ainda continuam promessas e a realização ainda está por vir, só que ainda não sabemos quando. E podemos também perceber que nem a formação técnica, nem a formação superior garantem efetivamente que esses jovens terão algum sucesso na sua integração ou no seu processo de integração profissional. Tanto os formados quanto os não formados estão a enfrentar os mesmos desafios que são de integração laboral. E até conseguirem o primeiro trabalho, os jovens enfrentam igualmente longos períodos de espera para poderem ter esses espaços. E os que têm rede de contactos muito mais afinada têm maiores chances em detrimento do outro. E, por fim, a nível da máquina governativa, nós percebemos que a juventude ainda continua relegada ao papel de agentes neste processo de desenvolvimento e também o mercado de trabalho constitui-se fechado e restritivo. É mais fácil alguém que já está no mercado de trabalho conseguir um outro emprego do que aquele que quer pela primeira vez integrar-se no mercado de trabalho. E isso, como nós podemos ver, Moçambique tem registrado elevados, por exemplo, o crescimento, digamos, exponencial de instituições de formação, o que significa que anualmente uma tonelada, passe a expressão, de jovens são lançados no mercado de trabalho, mas esse mercado ele é muito fechado e não tem facilitado muito nesse processo de entrada. E a nível da governação também se nota um círculo vicioso em relação aos governos. Normalmente são os mesmos ministros em mandatos diferentes e em ministérios diferentes. Saiu daqui, foi para ali, saiu dali, foi para ali, daí, assim sucessivamente. E o ciclo é pouco aberto para quem quer, por exemplo, entrar pela primeira vez. E dito isso, quais são os possíveis caminhos que nós podemos identificar? Quais são os possíveis caminhos, neste caso, que nós podemos propor para lidar com essa situação? Bom, a nível de pesquisa e com base nos desafios que nós conseguimos identificar, nós propomos esses 4 caminhos. Primeiro, é investir em setores produtivos. Ontem, por exemplo, a NIPET, que fez aqui uma apresentação sobre a diversificação da economia, fez referência que precisamos diversificar a nossa economia e não depender especificamente de porque atualmente o setor agrário é que emprega a maior parte de pessoas, mas esse setor agrário não tem a infraestrutura, não tem as condições todas para poder melhorar ou receber toda a gente. Então, poderíamos ver como é que nós diversificamos a nossa economia para poder receber mais jovens. E também implementar planos nacionais de emprego e empregabilidade juvenis com metas claras, cronograma bem específico e indicadores bem claros, mas orçamento adequado. O que acontece é que o nosso governo está constantemente a prometer empregos, vamos criar empregos, e às vezes aparecem estatísticas, criamos não sei 4.000 empregos, mas não há uma ação ativa deste governo para poder criar essas oportunidades. Apenas coleta os dados do setor privado e assume como os seus. Então é um momento de pensar-se numa estratégia ativa para poder se promover essas oportunidades de emprego ou de inclusão para os jovens. E para os tomadores de decisão, eu penso que é um momento de ver e estarem abertos para uma renovação geracional. Já aprendeu o suficiente a juventude e se calhar seja o momento de, pronto, aprenda fazendo, né? E, por fim, nós temos muita literatura, temos muitas estratégias, temos muitos documentos bonitos,
o que nos falta é implementação. Então, a última recomendação, o último passo seria implementar efetivamente tantas coisas bonitas que nós já temos escritas. E, por me terem ouvido, meu muito obrigado. Muito obrigada, Wilson. Bom, tivemos aqui 3 apresentações. Vou passar agora para a parte do debate. Vou pedir auxílio dos protocolos. Temos já uma mão levantada. 3, 4, 5, meu Deus. Bom, penso que podemos começar pelas pessoas que estão daquele lado e depois seguimos. Podemos fazer a primeira ronda, esta, e os nossos oradores vão responder e depois, se haver necessidade, podemos abrir uma segunda ronda. Ok? Por favor, oradores. Thank you. Good afternoon. Unfortunately, I only attended your session, so I'm only going to ask you questions or make comments. It's on. Yes, I only attended the last session, so my question is to Wilson. I think it's a great presentation and very important issues that we have to discuss. I'm going to turn it around. Young people are waiting. We have waited for 50 years. If you wait for another 50 years, I will blame you. It's a responsibility of the youth. Don't wait for anybody. Nobody gives you something. So the government has failed in 50 years, so don't wait. I will want to challenge you. Many young people here. How many of you introduce yourself to one of the people here? Your next employer is sitting here. Did you introduce yourself to anyone? All the NGOs are here. The professors are here. Did you introduce yourself? That's your opportunity. Number 2, we don't want, okay, the data, you show that you checked in cabinet how many people are under 35 or under whatever, 35 and below. No, I don't want a minister who never worked. So if you want data, start with the municipality. How many young people are working in the municipality? How many are at the provincial level? You work your way up. You can't become a minister with no experience. If we don't have jobs, how are you going to be a minister? Because all the people who will be ministers are the ones who obey, occupy whatever you told us. Those are the people, I don't want them in government. So let's use the data from the ground. Number two, in the past 30 years with development, somebody has come to tell us there's a difference between young people and older people. In the African culture, we work together. There are no opportunities for young people. You know where's your opportunity? The woman in the market. You are educated. Find a solution for her. That's how you're going to grow. You get a job, you also make her grow. So the opportunities are for you to solve the problems of today. And those people are not going to give you a job because they don't know what they need. So you, as young people, find the solutions. Go to, if you are an accountant, do something. If you can use a cell phone, set up a WhatsApp group for a woman so she can sell her things. So you must create the opportunities. And lastly, I want to say that apprenticeship. Older people need younger people. Younger people, you don't know everything. You need us also. We need to work together. Don't believe that young people can start your own company. No, you don't have land. Work with the farmers and create your money. So basically, I'm just saying that networks all over the world, your first job always comes from a network. It's not through application. Right now, it's even worse. If you apply for something, they reply after 9 months because they are using AI. 10 million apply. So it's all nonsense. So let's network and take the responsibility. Thank you. Thank you. Temos mais 2 pessoas deste lado e depois mais 2 deste. Pode, por favor. Boa tarde a todos. Chamo-me Kim Shadrack. Agradeço muito pelo painel. Eu vim a correr porque queria muito assistir a este painel. Tenho perguntas para todos e comentários. Primeiro, para a senhora Edith.
sobre a empresa Waste Zero Moz. Eu gostaria de saber, acha que, conectando com a apresentação do Dr. Wilson, acha que poderia se interligar a estratégia de compostagem para a criação de autoemprego? Ah, e para o senhor Antônio, que estratégias no momento vê para a melhoria da governação eletrônica do país? E como é que podemos conectar cada um a esta informação? Porque acredito que as pessoas cá nesta sala têm informação sobre como é que podem acessar os websites, como é que podem contactar os municípios, mas tem pessoas que não têm acesso a esta informação. Talvez partir deste princípio também. E ao Dr. Wilson, emprego é bom. Eu estou à procura de emprego, não posso mentir. Emprego é bom, mas é também bom ter a ciência de que temos que sair um pouco da caixa de sermos empregados por alguém. Então, que estratégias é que cada um, primeiro desta sala, pode criar a partir do que sabe fazer e como sabe fazer para ajudar as outras pessoas a criarem empregos para si próprias? E depois, para o Dr. Wilson, com a pesquisa, se poderia levar no sentido de alguma esperança, posso dizer, alguma esperança de como seguir com diferentes estratégias, sem pressionar somente o governo, mas também o setor privado, as organizações filantrópicas e outras oportunidades. Obrigada. Muito obrigada. Temos mais uma mão aqui, já estava com a mão no ar. Vamos fazer 5 perguntas, ou vamos colher 5 intervenções. Vamos deixar os oradores responderem, depois vamos abrir uma nova sessão. Muito Por obrigado. favor. Primeiro quero parabenizar o painel. Levantaram aspectos fundamentais que merecem a nossa atenção. Tenho questões também para os 3 painelistas. Primeiro, a doutora Edith. Gostaria de saber de que formas práticas implementadas pela Zero Waste, MOS, dialogam com as políticas públicas municipais e nacionais de gestão ambiental. A segunda questão ainda para a doutora Edith. Dialogam com as políticas públicas municipais e nacionais, não é, de gestão ambiental. Gostaria de saber também quais foram os principais resultados observados entre 2019 e 2024, por sinal o período que fez a sua pesquisa, em torno de redução de resíduos orgânicos. Para o Dr. Antônio Bai Júnior, primeiro pude perceber que a maior parte dos portais que eventualmente pesquisou não são funcionais. Relacionado com isto, gostaria de saber como evitar que estes portais eletrónicos não se tornem, digamos assim, apenas instrumentos formais, sem impacto real na responsabilização pública. E que evidências encontramos, não é, de que os portais eletrónicos fortalecem realmente a accountability vertical entre os governos locais, assim como os cidadãos. Para o Dr. Wilson, finalmente, infelizmente o espaço dos jovens ainda está no futuro, não é? Esse é um dos desafios. As nossas oportunidades, nós como jovens, ainda estão de longe para alcançarmos. Gostaria de saber que fatores estruturais contribuem para a exclusão laboral da juventude. Muito obrigado. Boa tarde.
Bem, primeiro queria parabenizar os oradores e dizer que, felizmente, os temas que apresentam têm uma vizinhança perfeita, o que talvez nos faz levantar aqui questões na mesma dimensão para todos. Mas eu só queria me concentrar a dois últimos oradores, porque a primeira parte das apresentações não é muito do meu domínio, mas tenho interesse sempre em fazer estudos sobre as apresentações feitas pelo Dr. António Bai e o prezado Wilson lá. Mas queria começar mesmo com o Dr. António Bai. Faz uma explicação muito perfeita e longa e de fácil entendimento sobre a questão da accountability para o nível dos governos locais, que naturalmente choca um bocadinho com a questão da governação local e do desenvolvimento econômico e social local, que muitas vezes esse desenvolvimento econômico e social local é minado pela corrupção, que vezes sem conta se manifesta com a fraca capacidade de prestação de contas dos próprios governos locais. O estudo, felizmente, nos mostrou com evidências que a questão da prestação de contas, pelo menos na perspectiva virtual, não tem sido efetiva, naturalmente que acaba penalizando aquilo que é a relação entre os governos locais e a própria população local. Mas também há elementos que não quero ser advogado dos governos locais, que é necessário levantar aqui, que é a questão das restrições infraestruturais, pelo menos físicos, para adotar, por exemplo, os canais de prestação de contas, pelo menos com a qualidade necessária. O que eu queria ouvir do doutor, que propostas claras, dentro de tudo isto que se coloca como desafios aos governos locais em termos de infraestruturas, que propostas claras pode colocar, vamos lá, a um município de Monap para poder desenvolver e ser útil e flexível o canal de prestação de contas, nesse sentido. Depois, ao prezado Wilson, meu amigo, felizmente, ouvi atentamente a apresentação que faz, é rica e nos traz também dados que são interessantes no contexto de empregabilidade, pelo menos ao nível de Moçambique. Mas eu queria que nos ajudasse a refletir na perspectiva demográfica da coisa. O ponto é que algumas correntes demográficas defendem a baixa empregabilidade, sobretudo da juventude, por causa do crescimento populacional, que para o caso dos países africanos, que Moçambique não é exceção, tem sido um crescimento exponencial, que infelizmente não tem acompanhado o crescimento econômico desses países. O ponto é que Moçambique, para já, está no nível de 4,9 de taxa de fecundidade, que é um número que não vai baixar de hoje para amanhã. O que significa que vamos continuar a registrar maior número de nascimentos e também vamos continuar a registrar maior número de jovens. A minha preocupação, o meu desafio, a minha reflexão consigo é que, no meio de todos esses elementos, que propostas, porque eu gosto de praticidade, que propostas pode dar ao governo, quer local, quer central, para atender a questão de empregabilidade, sobretudo juvenil? Outro elemento a ter em conta é que, para além do número elevado de jovens e de nascimentos, o que acontece é que dentro deste número elevado de jovens, são muito poucos que têm, por exemplo, treinamento especializado para o autoemprego, como defende a colega que falou antes, e também para um emprego formal. Aliado a um outro aspecto de que, mesmo por causa das características da população moçambicana, a empregabilidade informal é o que está na moda. Como ajudar, dentro desta característica natural desta população, de empregabilidade formal, ter emprego e ter ocupação para os jovens? Que propostas claras? Naturalmente vi os caminhos possíveis aí, mas queria que nos ajudasse também em propostas claras dentro dessas todas as restrições que são colocadas para a realidade deste país. Obrigado.
Obrigada. Mais uma intervenção, depois vamos passar para os nossos oradores responderem, por favor. Boa tarde. Bom, primeiro gostaria de parabenizar o painel e gostava mesmo de saber, a minha pergunta vai mesmo ao Antônio Bai e gostava de saber sobre de que forma é que o município faz a consciencialização, né, para a população sobre a governação eletrônica, porque a nossa posição, né, disse que ao longo da apresentação que a nossa posição no ranking da governação eletrônica ainda está muito baixa. E isso deve-se talvez ao fato da população não estar consciencializada sobre o que é, como, que segurança e que privacidade em termos de dados e informações pessoais o processo de governação eletrônica garante. Muito obrigada. Bom, temos perguntas para todos os painelistas. Podemos começar com o Antônio Bai, acho que ele é quem teve mais perguntas, e depois passamos para o Wilson e finalizamos com a doutora Edith. Pode ser? Ok. Muito obrigado pelas questões, são importantes para o desenvolvimento da pesquisa. Eu não pude reter o nome porque ainda estava a processar em outras questões, mas gostava mesmo de começar com a última interveniente, para pegar a sua questão, que falava de que formas o município faz a consciencialização de governação eletrônica, porque sugeria-se que o conhecimento de poucas pessoas e não de muitos. Mas é verdade, sim, pese embora a experiência de governação eletrônica ao nível municipal reflete-se muitas das vezes ao nível do campo. Percebe-se que a maior parte dos governos municipais que têm um governo eletrônico operam dentro do campo. E as publicações que eles fazem sobre a governação eletrônica dentro desses contextos rurais é de que as pessoas mais crescidas que no nosso pré-saber não teriam alguma experiência para lidar com esta realidade. E faz-se acreditar que, de certa forma, os serviços são mais usados por essas pessoas dessa faixa etária. Bom, existe algum exercício de consciencialização, mas já ele ainda é frágil, porque alia-se a questão da própria responsabilidade ou responsabilização dos próprios governos, e que o fazem com um aspecto de, digamos, não vasta transparência. E não só, os desafios ainda são iminentes. Por exemplo, a maior parte das zonas, por exemplo, Monapo, fazia-se citação aqui, são zonas um pouco longínquas, em que a penetração da própria internet e até em alguns casos de energia lá não existe. Então, são alguns desafios que possivelmente estão a coartar o desenvolvimento da governação eletrônica. Mas eu tenho visto de forma prática que a GIZ, por exemplo, tem feito este exercício ao nível do campo. Agora, os desafios, certo, são aqueles de, digamos, falta de transparência dos próprios portais, porque a maior parte deles apresentam-se para a prestação dos serviços públicos, num contexto em que igualmente não temos a certeza se o serviço público será respondido ou não. Por exemplo, percebe-se que os diferentes governos eletrônicos que lá existem, apesar de procederem do mesmo financiador e assistência técnica, cada município apresenta a sua abordagem de publicação para se conhecer o que é a governação eletrônica. O que possivelmente desafia, de facto, o conhecer da governação eletrônica é a instabilidade de falta de responsabilização. Temos um exemplo prático do governo municipal de Dundo, que adota a abordagem de secretaria municipal virtual,
em que ficou durante mais de 3 meses fora, e ao acessar o site só tinha ali a informação de que o site está fora da área para questões de manutenção, mas em nenhum momento se especificava quando provavelmente este site voltaria à operacionalidade. Então há falta de responsabilidade, ou digamos, os que estudam contabilidade de uma perspectiva mais radical diriam falta de moral, porque haveria essa necessidade de se comunicar de certa forma. Por outro lado, vou tentar aliar aqui a questão do colega ali de Força e do Naldo, isso? Aldo. Arthur, muito obrigado. Se eles falavam da questão de como evitar com que os portais sejam uma mera formalidade, de outra forma, Arthur dizia que propostas claras ou podia se levantar para se desenvolver um governo eletrônico mais responsável, que justifique a sua própria existência. O primeiro seria a existência de leis que sancionam a falta de informação ou atualização. Nós vivemos num contexto que o próprio desenvolvimento de governação eletrônica sucede num contexto que em si não existe uma responsabilização. O próprio Ministério, agora que mudou de nome para Ministério de Tecnologias e alguma coisa, no primeiro trimestre, o próprio Ministério não tinha um portal eletrônico. E o próprio Ministério, que tinha a prerrogativa de fiscalizar assuntos de gênero, não tinha nem informação do que teria feito no primeiro semestre. Até hoje não temos nenhuma informação ou do que o presidente falou, pelo menos no pelouro deste ministério, do que foi feito. Então haveria necessidade de termos leis que sancionem ações de gênero e, de certa forma, que disciplinem os governantes nesse sentido. Num contexto onde não há uma lei que sanciona quem deveria prestar contas, obviamente ele não poderá o prestar. É o básico da teoria da agência. As pessoas, quando não são fiscalizadas, de certa forma, tendem a ter tendência de serem mais maleáveis. Agora, há outra questão que foi levantada pela Shadrack, dizia que estratégias para melhorar o governo eletrônico e como conectar as pessoas. Bom, a forma de conectar as pessoas, a primeira é que o governo eletrônico tinha que ser de ordem gratuita. Acessar um governo eletrônico. Temos aqui em Moçambique, por exemplo, operadoras em que os seus portais eletrônicos são por si só, pelo domínio, já gratuitos. Então esta era a primeira abordagem, porque percebe-se que nós passamos pelos desafios de energia em alguns lugares, a penetração da própria internet ainda é lenta. Então o primeiro aspecto seria os domínios gratuitos para as pessoas acessarem as redes. E, por outro, passaria para a questão da própria transparência, que não existe. Por exemplo, entra para qualquer município hoje, pede algum serviço municipal, ao emitir o pedido para fazer o pagamento, tem que levar a conta até o banco. Num lugar em que existem as tecnologias, existe a inteligência artificial e era suposto ter alguma senha eletrônica, que ao fazer o pagamento, imediatamente receberias alguma notificação do status do seu pedido, quando anda. Então, isto acaba tornando reverso o próprio desenvolvimento dos governos eletrônicos. As pessoas vão novamente até as instituições públicas. Penso que teria respondido as questões de forma aglutinada. Acho que sim. Muito obrigada. Podemos passar agora para Wilson e estamos com o tempo a contar as perguntas que vão seguir, se podemos depois continuar o debate lá fora. Sei que temos muita curiosidade e interesse, são temas extremamente importantes, mas infelizmente o tempo não nos é favorável. Então, Wilson, por favor, tem também algumas questões por responder. Pode, Obrigado. por favor. Obrigado. Nipete, muito obrigado. Anotei as recomendações. É preciso que trabalhemos juntos, sim, e assim faremos. Sobre a extensão da fonte de dados, nós vamos tentar melhorar ainda nesta pesquisa, ver se alcançamos esses dados municipais, embora reconheçamos que há dificuldade de encontrar essas informações de forma pública e com a burocracia que a isso está associado, mas tomamos nota. Em relação a Shadrack, eu vou me cingir na segunda pergunta dela.
não é bom optarmos pelo autoemprego. Bom, politicamente é mais fácil autoemprego, mas, como se calhar deve ter ouvido, eu trabalho nesta componente de formação, inserção profissional e autoemprego, e vou lhe dizer que a coisa não é tão simples quanto parece. Uma das falhas que nós temos vindo a cometer é considerar autoemprego como uma alternativa ao emprego. Esta é a primeira falha. Quando nós consideramos o autoemprego como uma alternativa, encontramos as falhas que nós temos. Por exemplo, em 2023, realizou-se o Agora Emprega, a formação, onde eu também fiz parte. Até agora, quantas iniciativas ouviu dizer que tiveram sucesso? Só por ver. As pessoas vão lá só porque, como não me aparece emprego, eu vou lá gastar tempo. Mas a pessoa não é aquilo que quer e autoemprego não é uma coisa que a pessoa tem que fazer porque não tem nada a fazer. A pessoa tem que dedicar tempo e recursos e muito mais, se calhar, aquele que pretendia entrar como empregado. Então, é sim um caminho, mas devemos tomar esse cuidado e não considerar autoemprego como alternativa. Se for, que seja por opção e não alternativa. Depois temos a questão do... Uma das questões, se haveria alguma estratégia de implementar essas medidas sem pressionar o governo, porque tudo é governo. Bom, existem atividades que são realizadas à parte do governo, mas o governo, como nós sabemos, o Moçambique é um país soberano, então quase que todas as decisões devem passar pelo governo. Todas as condições estruturais devem ser criadas pelo governo e só então o resto dos intervenientes é que tem espaço para poder implementar. Então, por isso tem este reforço, né, para a questão do governo. E eu acho que é a Lírio, né? A Lide, obrigado. Que fatores estruturais contribuem para a exclusão laboral da juventude? Bom, primeiro é a questão da informalidade. Moçambique é um país altamente informal. Segundo, tem aquela questão que o Arthur levantou, aproveitando agora a comentar a sua questão, o crescimento da população e as taxas de fecundidade que são, entre aspas, elevadas. E o outro aspecto é, parece que nota-se alguma ausência do Estado no lado empresarial, ou seja, falta o lado empresarial do Estado em Moçambique também para poder aliviar esta carga ou essas condições das dificuldades de empregabilidade. Daí que, o que é que nós poderíamos fazer? O Estado, se calhar, também poderia retomar um bocadinho o seu papel empresarial para criar algumas infraestruturas e, se calhar, empregar. Porque nós prometemos empregos, no entanto, nós não temos onde colocar essas pessoas. Onde vamos colocar se não temos empresas? Mas tem setor privado. Ok. O que é feito para poder se motivar essas instituições a correr? Eu trabalho com essa questão de emprego, empregabilidade. Um dos maiores desafios é, tudo bem, eu até gostaria de receber esse jovem para estágio ou emprego. É que não tenho dinheiro para pagar. Vamos fazer o quê? Caímos na exploração de mão de obra, porque isso também é um outro fenômeno, né? Os jovens, por conta dessa carência, são explorados e, como não tem outra opção, prontos. Mais vale um pássaro na mão, né, do que os dois a voarem. E Arthur, sobre a questão provocativa que colocou, ele muito bem conhece o meu posicionamento em relação à questão da fecundidade, o tamanho da população e desenvolvimento e empregabilidade. Eu tenho um discurso um bocadinho contramão. Não acredito muito que o tamanho da população tenha uma relação direta com o desenvolvimento. E ele sabe, já discutimos sobre isso. Mas isso não quer dizer que também o tamanho da população seja ou contribua de alguma forma para essa questão da dificuldade de criação de postos de trabalho. Quanto maior o número for, maiores são as dificuldades para acedermos ao mercado de trabalho. Mas isso não significa que seja algo que tenha uma relação causal entre o tamanho da população e o desenvolvimento. Temos a China, por exemplo. O que se faz? A China é um país altamente populoso, mas as pessoas também têm um nível alto de empregabilidade. Se calhar poderíamos olhar o que dá para copiar desses países e colocarmos no nosso contexto, ver o que é aplicável, o que não é. A população sim cresce,
as taxas de fecundidade não vão cair de hoje para amanhã, talvez levem uns 20 anos para chegarmos, por exemplo, à taxa ideal, que é de 2,0, as taxas de fecundidade, mas até lá, o que é que podemos fazer? Vamos trabalhar com aquilo que temos, quem não tem cão, caça com gato. Então, penso que nós podemos ver. Propostas, o que é que poderia recomendar ao governo para fazer, para aumentar essa questão da empregabilidade? Eu fiz referência, no fim da minha apresentação, que o governo tem essa aparente preocupação, se calhar é uma preocupação real com a questão da empregabilidade, mas os caminhos que seguem são contramão. Prometemos empregos, não temos onde colocar, e nós não temos políticas nós temos, mas não temos estratégias funcionais para a implementação dessas políticas. Nós vamos ver, em conversa com alguns jovens, pode-se perguntar, a Anipete fez aqui referência, quantos de vocês já conversaram? E eu poderia levar essa pergunta a outro nível. Quantos de nós é capaz de elaborar um CV sozinho? Isso é ensinado na escola? Quantas universidades ensinam a elaborar um CV? Quantas universidades ensinam como é que se deve fazer para buscar oportunidades? Quantas universidades ou instituições de formação técnico-profissional têm esta preocupação prática em relação a este processo de transição do jovem da escola para o mercado de trabalho? Então, poderia, se calhar, pensar... Existem vários atores, em Moçambique, especificamente em Maputo, que trabalham nesta componente. A ANEP já participou em algumas das iniciativas para tentar integrar um módulo de soft skills, chamam agora habilidades para a vida, que foi muito bem desenvolvido, que tem em vista atacar este lado de, prontos, o jovem tem a formação técnica, mas falta a componente interpessoal, o jovem não sabe onde buscar informação, o jovem não sabe como fazer para conseguir impressionar o empregador pela primeira vez. Então, se calhar, considerando que a ANEP é a instituição que regula as instituições de educação profissional, poderia implementar isso a nível nacional e ter quadros qualificados. Já faz parte do currículo, mas a carga horária ainda deixa a desejar, o conteúdo ainda é aquele conteúdo genérico e não é muito específico. Então, penso que essas poderiam ser estratégias que nós podemos ver, e ainda no âmbito da informalidade, o que é que poderia ser feito? Pronto, a informalidade está aí, é uma forma que se calhar os moçambicanos encontraram de desarrascar a vida, e o que se pode fazer é trabalhar com as empresas, motivá-las a formalizar e, se calhar, criar-se um mínimo de condições para aqueles informais que estão lá inseridos. Nesses últimos 2 dias, há muitos memes que dizem aumento só de 49 meticais. Prontos, se calhar são condições econômicas, mas o que é que o Estado faz para poder trabalhar com esses porque uma boa parte dos colaboradores são empregados nas micros, pequenas e médias empresas. Então, um trabalho com esses para poder ver até que ponto eles podem melhorar as suas condições de proteção, não sei o quê, poderia, se calhar, ajudar neste processo. E eu espero não ter me alongado. Muito obrigado. Muito obrigada. Doutora Edith, por favor. Bom, boa tarde mais uma vez. Agradecer pelas questões que vão enriquecer mais o nosso trabalho. Começando pela questão da Kim, que quer saber se esta empresa Zero Waste pode conectar-se à questão de autoemprego. Sim, é possível, porque esta empresa foi criada olhando para 2 perspectivas. Resolver esta questão da crise de gestão de resíduos, mas, ao mesmo tempo, garantir o suporte financeiro por parte dos criadores da empresa. Só que não foi só para eles. Foram empregando mais gente para facilitar este processo de recolha, de compostagem, do empacotamento. Então, é uma alternativa, sim. E para a segunda questão do Ali de Reisso, sim, queria saber se estas práticas desta empresa Zero Waste dialogam com as políticas municipais, nacionais. Sim, há uma combinação, porque as políticas nacionais, existem lá estratégias desenhadas para esta questão de gestão de resíduos orgânicos, mas o que falha para as políticas municipais é a sua... Como posso dizer? As leis estão lá, tudo robusto, organizado, claro, mas a questão é que não estão sendo realizadas. Já aqui a questão de... não são a ser execuíveis. Então, esta empresa, por
meio desta lacuna deixada pelos municípios surge para resolver esta questão, mas ao mesmo tempo garantir dizer o seu suporte financeiro. Para resolver esta questão, é preciso que haja aqui uma participação pública, é preciso consultar essas comunidades, desenharem juntos estratégias de como é que podem resolver esta situação de gestão de resíduos. Se calhar por essa via, pode ser assim os municípios conseguirem resolver esta questão. Porque lá nos seus relatórios, nos seus planos, aparece esta compostagem como uma forma, mas, no entanto, que não está sendo feita pelo município. E é por isso que aparecem, cria-se aqui uma oportunidade das empresas privadas para realizar este trabalho que não está sendo feito por quem de direito. E o colega perguntava se, com este trabalho, há uma redução de produção de resíduos orgânicos. Sim, há uma redução significativa, só que no estudo há certos dados que não são divulgados, uma vez que é um negócio particular que tem lá participantes que mensalmente é um valor que pagam, então não é fácil dizer aqui na cidade de Maputo são tantas residências só para não divulgar esta questão do suporte financeiro, mas são várias residências que aderiram a este serviço. Há, sim, redução na produção devido a estas aulas que são administradas nas residências sobre a questão da educação ambiental, da separação dos resíduos. É por isso mesmo que esta empresa reclama a falta de apoio governamental, porque com apoio governamental pode expandir mais esta prática e aí seria mais abrangente outros bairros, outras comunidades. Assim, haveria mais ainda a redução na produção destes resíduos. Então, como minha proposta pessoal para os governos resolverem esta questão, tinham que abrir o espaço de participação pública e uma justiça ambiental. Aí pode-se resolver muito esta questão de gestão dos resíduos. Obrigada. Muito obrigada, doutora Edith. Infelizmente, já estão a me cortar o tempo, já não nos permite ter mais uma sessão de perguntas, mas depois vamos ter o momento lá fora. Vamos agora passar para a sala ao lado, que é a sala B, para ter a sessão de encerramento, e penso que neste momento já estão aqui os nossos oradores, poderão aproximar e tirar algumas dúvidas que restam. Foram temas muito importantes que são relevantes para todos nós. Bom, o IES agradece a presença de todos vocês aqui presencialmente, mas também aqueles que estão a nos acompanhar online. Então, vou pedir para que passemos para a sala B, para a sessão de encerramento. Muito obrigada.